Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos iniciar um tema muito legal, muito importante do inglês, que é o passado. Nós aprenderemos hoje, então, nós, na verdade, começaremos a estudar o nosso Simple Past. E na aula de hoje nós veremos então como passar a grande maioria dos verbos em inglês para o passado. Nós falaremos então sobre os verbos regulares no Simple Past. Acompanhem a aula comigo. Então, como eu disse para vocês, a nossa aula de hoje será sobre o Simple Past Tense, que é um tempo verbal conhecido como Simple Past, que para nós podemos aqui entender apenas como passado. E quando é que nós usamos esse tempo verbal então? Olha lá. We use the Simple Past to talk about. Então nós usamos o Simple Past para falar sobre, to talk about, e nós vamos ter basicamente um caso bastante abrangente que vai englobar aqui todos os usos do Simple Past, que é quando nós temos então actions and situations in the past. Actions and situations in the past. Então ações e situações no passado. Quando nós usamos o Simple Past, é importante também que nós podemos sempre, se quisermos, identificar quando é que essa ação, essa situação aconteceu no passado. Mas fiquem tranquilos, por enquanto apenas entendam que o Simple Past é utilizado para falar sobre o passado, tá joia? Vamos ver aqui então alguns exemplos, olha só. Nós temos aqui I walked to school yesterday. I walked to school yesterday. Eu caminhei para a escola ontem, tá vendo? Então aqui o verbo que nós já conhecemos, que é o verbo to walk, caminhar, ele agora está no passado, com essa terminação ed, que nós acrescentamos ali. E no final nós temos ali a palavrinha yesterday, que acredito que todos vocês conhecem, que significa ontem. Então, I walked to school yesterday, eu caminhei para a escola ontem, ok? Então aqui o verbo walk está no passado, com essa terminação ed, e nós temos também aqui a palavra yesterday, identificando que essa ação ocorreu num certo momento do passado, no dia de ontem, tá joia, pessoal? Então, na aula de hoje, nós falaremos, como eu disse para vocês, sobre os verbos regulares no Simple Past, ok? Então, regular verbs, verbos regulares, que são aqueles que vão obedecer uma regra muito fácil para nós colocarmos eles no passado. Então, olha só, como é que nós vamos colocar um verbo regular no passado? Em primeiro lugar, professor, como é que eu sei se um verbo é regular ou não? Bom, isso não tem como saber, não existe uma regra para identificar os verbos regulares, mas o uso vai nos mostrando, nós vamos nos acostumando com o som, não é? Também com a escrita das palavras, e aí nós já vamos rapidamente, com a prática, identificar os verbos que são regulares e os que são irregulares, tá joia? Sobre os irregulares nós falaremos na próxima aula. Então olha só, aqui eu trouxe já para nós aqui os subject pronouns, não é isso? Os nossos pronomes sujeito, e aí vocês já devem estar imaginando, nós vamos conjugar verbo, não é isso, professor? E, embora em português conjugação de verbo seja um terror para quase qualquer aluno, em inglês é sempre fácil, não é isso? E vai continuar sendo muito fácil. Olha só, nós vimos então o verbo to walk. Como é que eu vou conjugar agora o verbo to walk, que é andar, caminhar, só que agora no passado? Como nós vimos lá, nós vamos acrescentar o ed, mas nós vimos para he, não é isso? He walked, ele caminhou. E o que acontece com as outras pessoas? A mesma coisa, pessoal, olha só. Ainda bem que nós estamos estudando inglês, não é isso? Se fosse no português, a gente teria que saber a conjugação para cada uma das pessoas do discurso.
enquanto em inglês é a mesma coisa para todo mundo, perceberam? Não importa agora mais quem é o sujeito. Se o verbo walk estiver no passado, ele vai ser walked, walked, ok? Caminhei ou andei. Então, olha só, I walked, eu caminhei, eu andei. You walked, você caminhou, você andou. He walked, ele caminhou, ele andou. She walked, ela caminhou, ela andou. It walked, também para ele ou para ela, caminhou ou andou. We walked, nós caminhamos, nós andamos. You walked, vocês caminharam, vocês andaram. E finalmente o they walked, eles ou elas caminharam ou andaram. Muito fácil, né, pessoal? Não tem dificuldade. Bom, e se agora nós tivermos um outro verbo regular, por exemplo, o verbo trabalhar, to work? Como é que nós fazemos aqui para fazer o passado dele? Vocês perceberam que ali no verbo walk nós acrescentamos o ed no final, não foi isso? Então, pessoal, essa é a regra. Olha só, basta a gente acrescentar o ed no final. Como é que vai ficar então o verbo work no passado? Vai ficar worked. Worked, ok? Então, trabalhei, trabalhou, trabalhamos, sempre então o work, mais essa terminação ed, worked, ok? Worked. Então, alguns verbos vão ter essa pronúncia muito parecida com um T no final. É o caso do verbo work, ok? A gente não vai falar normalmente worked. A gente vai falar, nesse caso aqui, worked, worked, ok? Worked. Como se nós não falássemos o ezinho que tem ali no meio e falássemos esse D como se fosse um T, ok? Worked, worked, tá joia? Então aqui, pessoal, olha só, já vimos então dois verbos regulares e vimos que não tem segredo, é só acrescentar o ED. Vamos ver mais um, olha só, o verbo to study, eu já falo para vocês, ele também é um verbo regular. Agora, atenção, mesmo ele sendo um verbo regular, nós já sabemos então, por causa disso, na verdade, que a terminação dele vai ter que ser com ED, já que nós estamos falando do Simple Past, não é isso? E ele é um verbo regular. Agora, como ele termina em Y, e nós já veremos é um Y precedido de consoante, nós teremos que fazer uma pequena adaptação. Então, olha só como é que ele fica. Ele fica studied, studied, ok? I studied, you studied, he, she, it. Studied, we studied, you studied, they studied. Eu estudei, tu estudastes, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Então vejam, é muito mais fácil do que no português, não é isso, pessoal? Basta a gente acrescentar o ed e vocês viram aqui que por causa da terminação desse verbo regular, eu tive que fazer uma pequena adaptação. Então vamos ver quais são os verbos que nós teremos que fazer essa adaptação para acrescentar o ed. Vamos ver então aqui as regras de pronúncia, né? Isso então aqui as regras para nós soletrarmos, escrevermos corretamente essas palavras, ok? Por isso então, spelling rules. Spelling rules são as regras do soletramento, né? Lembram-se que nós vimos lá no início do curso How do you spell your name, né? Como se soletra, ok? Então vamos ver aqui como escrever, como grafar corretamente alguns verbos que vão precisar de uma pequena adaptação na hora de nós acrescentarmos o ed. Primeira coisa, regra geral, todos os verbos que não estiverem nessas três regras que nós falaremos aqui, todos eles vão cair na regra geral, que é só acrescentar ed, tá joia? Só acrescentar o ed. Mas olha só, os verbos aqui na nossa regra número 1, rule number 1, verbs ending with e. Então, verbos que terminam com e. O que é que nós vamos fazer com esses verbos? Olha só aqui o caso do verbo to exercise. To exercise, que é exercitar-se, não é isso? Como é que eu vou dizer agora só? She on Sunday. She on Sunday. Ela se exercita nos domingos, né? No domingo, on Sunday. Então, pessoal, vejam, o verbo exercise, ele termina num i, não é isso? Em e. Então, na hora de acrescentar o ed, eu já tenho e. Eu vou acrescentar apenas a letra d. Olha só como é que fica então. I exercised, you exercised, he, she, it exercised, we exercised, you exercised, they exercised, ok? Igual sempre para todo mundo, e aqui eu só acrescentei o de, porque eu já tinha o e. No caso aqui, né, como ele é igual para todo mundo, como nós estamos aqui falando sobre ela, né, she vai ficar exercised, mas como eu disse para vocês, no Simple Past, não importa mais o sujeito, porque fica sempre igual para todo mundo, não é isso? Então como é que nós vamos completar aqui a nossa lacuna? She exercised on Sunday. She exercised on Sunday. Perceberam então? Bastou acrescentar o de, porque nós já tínhamos a terminação e.
Muito fácil, né? Olha só, nossa rule number 2, regra número 2, verbs ending with a consonant plus y. Então, verbos terminados com uma consoante mais o y, que é o caso do study que nós acabamos de ver, não é isso? Olha só, ele termina numa consoante, que é a consoante D, mais y, ou se preferirem, ele termina em y e é precedido de uma consoante, nesse caso a consoante D, ok? Como é que nós fazemos agora aqui, pessoal? Nesses casos, para acrescentar o ED, nós vamos primeiro tirar o y e trocar por i. Tá joia? Nós vamos tirar o y, que é y, e trocar por um I, que é o i. Como é que vai ficar então? They studied for the test. They studied for the test. Então, eles estudaram para o teste. Perceberam? Eu acrescentei o ED, mas antes de acrescentar o ED, eu troquei o Y por I. Por quê? Porque essa é uma palavra terminada em Y e precedida de consoante. Quer dizer, então, pessoal, que outros verbos terminados em Y, mas que esse Y seja precedido de vogal, não caem nessa regra? Isso aí, eles caem na regra geral. É o caso, por exemplo, do verbo play. O verbo play termina em Y, mas ele é precedido de uma vogal e não de uma consoante. Então, pessoal, caiu na regra geral, é só colocar ed. Vai ficar, então, played. Played, ok? Só acrescentar o ed no final. Now, a nossa regra número 3, our rule number 3, vai nos dizer então dos verbs ending with a vowel plus a consonant. Então agora os verbos terminados em vogal mais consoante, ou seja, os verbos terminados em consoante precedidos de vogal. Na verdade, pessoal, essa regra aqui é aquela daqueles monossílabos que terminam no sanduíche de vogal, ou então nas palavras oxítonas que terminam no sanduíche de vogal. Nós não precisamos agora nos preocupar tanto com esse aspecto gramatical. É só para vocês saberem que em algumas palavras, normalmente naqueles verbos mais curtos, nós teremos o quê? Nós teremos que, nesses casos, se terminar numa consoante precedida de uma única vogal, nós vamos dobrar a consoante final. É o caso, por exemplo, do verbo to shop, que significa comprar, fazer compras, não é isso? Como é que nós vamos colocar agora? Nós temos, claro, que colocar o ed para colocar no passado, já que o verbo to shop é um verbo regular. Então, para colocar o ed, nós vamos antes dobrar a letra P. Por quê? Porque o verbo shop é um monossílabo e ele termina em vogal mais consoante, não é isso? Olha só, vogal O mais a consoante P. Por isso, então, nós vamos dobrar a letra P antes de colocar o ed. Vai ficar, então, we shopped last week. We shopped last week. Nós compramos, nós fomos às compras na semana passada, ok? Então, olha só, last week, indicando que nós estamos falando do passado, não é isso? Last week, claro, semana passada, ok? Então, o verbo to shop aqui, a gente dobra a última consoante, a letra P, antes de acrescentar o ed. Bem fácil, pessoal. Essas são as 3 regras que nós temos, que mudam um pouquinho na hora de acrescentar o ed, mas se não cair nenhuma dessas 3 regras, como vocês já sabem, basta colocar o ed no final, né, na terminação do verbo, e pronto, nós já colocamos esse verbo no passado. Vamos praticar um pouquinho então, olha só. Yesterday, ontem, yesterday, I television. E nós vamos conjugar agora o verbo to watch. To watch, pessoal, cai em alguma daquelas nossas regras? Em primeiro lugar, ele termina em Y e é precedido de uma consoante? Não. Ele termina na letra E, I? Não. Ele termina em vogal mais consoante, ou se preferirem, em uma consoante precedida de uma única vogal? Também não. Ele termina numa consoante precedida de outra consoante, não é isso? Um H, o H, precedido pelo C, que é também uma consoante. Então, pessoal, não caiu em nenhuma exceção. Está na regra geral, basta acrescentar o ed. Então, yesterday I watched television. Yesterday I watched television. Viram aqui que o verbo watched, ele fica bem parecido na pronúncia com work, né? A terminação. Por quê? Porque a gente vai falar como se fosse um T, esse D, ok? Watched, watched, ok? Do mesmo jeito que a gente falou worked, worked, ok? Então, vamos lá, pessoal, olha lá. Yesterday I watched television. Yesterday I watched television. Ontem eu assisti televisão. Muito fácil, né? Olha lá então. He basketball in college. Ele, eu quero dizer, obviamente, jogou. Olha lá o verbo to play. Basketball in college. Basquete na faculdade.
Então, olha só, o verbo aqui é o verbo to play. Ele cai em alguma das nossas exceções? Não cai. Ele termina em Y, mas ele não é precedido de consoante, ok? It ends in Y, but it's not preceded by a consonant. Então, ele termina em Y, mas não é precedido de consoante, sim de vogal. Então, é regra geral, pessoal. Olha só, he played basketball in college. He played basketball in college. Ele jogou basquete na faculdade. Olha lá agora. They all night long. Eles, they, all night long. A noite toda. E aqui o verbo que nós temos que conjugar é o verbo to dance. Pessoal, o verbo to dance caiu em alguma daquelas 3 regrinhas que nós passamos? Caiu na primeira, não é isso? Olha só, ele termina na letra E, com a letter I. Então é só acrescentar o D. Ele já tem o E, eu quero que a terminação fique ED, então eu só acrescento agora o D. Vai ficar They danced all night long. They danced all night long. Eles dançaram por toda a noite toda. Continuando então, olha lá. Dave dinner last night. E eu quero conjugar no passado, no simple past, o verbo to cook. To cook que é cozinhar. Então o Dave cozinhou dinner, o jantar, last night, na noite passada. Last night, noite passada. Viram que a gente já falou last week, semana passada. Last night, noite passada. Bem fácil, né? Só colocar o last e mais uma palavra aqui indicando um momento no tempo, né? Por exemplo, um mês, o ano, e pronto. O ano passado, last year. Mês passado, last month. Bem fácil, e nós já então indicamos quando é que essa ação aconteceu no passado. Então vamos lá. Cook cai em alguma das nossas exceções? Não cai, pessoal. Atenção, ela termina em vogal mais consoante? Opa, termina sim, professor. Só que, olha só, ela tem 2 vogais mais uma consoante. Não é o caso do sanduíche de vogal. Teria que ser consoante, vogal, consoante. Uma única vogal mais uma consoante. E não foi o que aconteceu. Opa, então caiu na regra geral. Por isso a gente vai conjugar Dave cooked dinner last night. Dave cooked dinner last night. O Dave cozinhou, né, fez, preparou o jantar a noite passada. Now, Larry, his teeth. Então, o Larry, os dentes dele, né, os seus dentes. E o que ele fez? Ele escovou. Olha só, o verbo to brush. To brush também, regra geral. Então, só acrescentar o ed. Larry brushed his teeth. Larry brushed his teeth. O Larry escovou os dentes dele, né, os seus dentes. Now, they skiing last month. They skiing last month. Então, eles esquiar last month, que é mês passado. E o verbo é o verbo to try. To try, que é tentar. Pessoal, o verbo to try caiu em alguma das nossas exceções? Caiu, né? Ele termina em Y, em Y, e é precedido por uma consoante, a consoante R, consoante R. Então, a gente vai tirar o Y e trocar por I, por I, antes de acrescentar o ed. Vai ficar, então, They tried skiing last month. They tried skiing last month. Eles tentaram esquiar no mês passado. They tried skiing last month. Now, Lívia, my car. A Lívia, e ela fez alguma coisa com o meu carro, não é isso? E o verbo, olha só, to fix. To fix que é consertar. Caiu, pessoal, em alguma daquelas regras que nós falamos? Caiu sim, professor, olha só, termina numa consoante precedida de uma única vogal. Então nós teríamos que dobrar a consoante final. Só que, pessoal, atenção, quando essa consoante for X, a gente não vai dobrar. Então vai cair aqui na regra geral também, olha lá. Lívia fixed my car. Lívia fixed my car. Bem tranquilo, né? Atenção de novo para a pronúncia. Parecida também ali com a do work. Lívia fixed my car. A Lívia consertou o meu carro. Então, atenção, aquela nossa regra lá de todas as vezes que nós temos a terminação com uma consoante precedida de uma única vogal, ela não vai valer quando essa consoante for a consoante X. A última consoante for a consoante X. Tá joia, pessoal? Now, they on Saturday. They on Saturday. E aqui o verbo to work. To work a gente já sabe, não é isso? They worked on Saturday. They worked on Saturday. Eles trabalharam no sábado. Now, Stella, very hard. E aqui o verbo é o verbo to study. Já sabemos, basta trocar o Y pelo I e acrescentar o ED, não é isso? Então, Stella studied very hard. Stella studied very hard. A Stella estudou muito, né? Muito duro. Stella studied very hard.
Now, yesterday we for hours. E olha lá o nosso verbo to talk. To talk que é conversar. Caiu na regra geral, basta acrescentar o ed. Então, yesterday we talked for hours. Yesterday we talked for hours. Ontem nós conversamos por horas. Steven, his room. O Steven o quê? Com seu quarto, né? His room. O Steven limpou o verbo to clean. To clean, pessoal, olha só, termina em consoante, mas precedida por duas vogais. Então, não caiu nas nossas exceções. Regra geral, vai ficar então Steven cleaned his room. Steven cleaned his room. O Steven limpou o quarto dele. Steven cleaned his room. Now, Linda her hair this morning. A Linda fez alguma coisa com o cabelo dela. Her hair this morning, esta manhã. Opa, embora seja hoje, já está no passado, né? Foi de manhã que isso aconteceu. E aqui nós queremos utilizar o verbo to dry. To dry quer secar. Olha só, pessoal, o mesmo caso do verbo study, não é? Termina em Y precedido por consoante. Então nós vamos fazer o quê? Trocar o Y por I antes de acrescentar o ED. So Linda dried her hair this morning. Linda dried her hair this morning. A Linda secou o cabelo dela nesta manhã. Tranquilos, pessoal? Viram então que não tem segredo. São só 3 casos bem simples em que a gente tem que cuidar um pouquinho na hora de acrescentar a terminação ED, mas de tudo que nós falamos na aula de hoje, o mais importante vocês saberem é os verbos regulares em inglês, no passado, eles simplesmente recebem a terminação ed, ed. E com isso aqui, nós podemos resumir muito bem tudo que nós falamos na aula de hoje. Um forte abraço a todos então. See you all next class.